O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Nova Democracia vence as eleições e conservadores voltam ao poder na Grécia. Nós tivemos eleições na Grécia nesse final de semana e, infelizmente, se não me engano, no programa passado a gente esqueceu de mencionar isso. A gente mencionou no programa retrasado, né, quando a gente falou que a convocação dessas eleições, inclusive, foram por conta, né, dos resultados das eleições para o Parlamento Europeu. Tivemos, então, no final de semana, eleições para o Parlamento Helênico, né, que é o nome, né, bonito, né, lembrando que Grécia em grego é Hellas, né, e 300 assentos, parlamento unicameral, e o Kyriakos Mitsotakis, do Nova Democracia, que é o partido tradicional de centro-direita, o partido conservador tradicional da Grécia, um partido pró-Europa, inclusive. É que, aliás, devia mudar o nome para Jovem Democracia, né? Porque a partir da década de 70 já não é tão nova essa democracia, ainda mais na Grécia. Novamente nova, enfim, alguma coisa assim. Mas, e aí, o Kyriakos Mitsotakis foi o grande vencedor, com basicamente ali 40% dos votos, né, 39,85% dos votos, compareceram 58% dos eleitores, né, ou seja, tá ali na média, né, dos cerca de 10 milhões de eleitores, 58% compareceram, e o Nova Democracia ficou com 40% do voto popular, que pelas regras de alocação ali de assentos, né, pelo sistema parlamentar da Grécia, isso significou 158 assentos. Uma vitória de 83 assentos a mais. E se você percebeu, né, quando a gente falou que o Parlamento Helênico são 300 cadeiras, se o partido ficou com 158, ele ganhou e levou. Tá? Vai ter a maioria sem precisar de coalizão, vai governar de fato a Grécia, o Nova Democracia. Em segundo lugar, ficou o Syriza, do Alexis Tsipras, né, o partido que surgiu na esquerda e foi para centro-esquerda, alguns já estão dizendo que já é de centro, né, que se acomodou demais, a gente já vai falar um pouco disso. Inclusive o próprio Partido Comunista Grego, né, o KKE, e não, esse nome que você vai falar agora é sensacional. É o Partido Varoufakis. E o MEPA 25, que é a Frente Europeia Realista. Não, a Frente de Desobediência Realística Europeia. É fantástico. Assim. Então, assim, vamos desobedecer a Europa de forma realística. É o nome do partido. E foram, né, você ia falar que são duas forças que cresceram, né? Não, são forças que cresceram e que também jogaram no colo do Syriza e principalmente do seu líder, o Tsipras, a vitória da Nova Democracia por conta de uma traição de classe, né? A gente já vai falar um pouquinho mais disso, mas assim, é curioso que assim, em primeiro lugar ficou o Partido Conservador Tradicional da Grécia. Aí em segundo lugar ficou o Syriza, que seria ali uma força hoje de centro-esquerda, que ficou com 31% dos votos populares, um total de 86 assentos, perdeu 59. Em terceiro lugar ficou o KNAU, que é sigla para o Movimento pela Mudança, que é um partido de centro-esquerda verde, digamos assim, ele faz coalizão com os verdes na Europa. Mas é recente também, né? É ali do final de 2017 para 2018. Exatamente. Ou seja, é um movimento de esquerda, ficou em terceiro com 8% dos votos, 22 assentos. Em quarto lugar ficaram os comunistas, com 5% dos votos, 15 assentos. E aí, só em quinto lugar, a gente vai ter novamente um movimento, um partido à esquerda, que é a Solução Grega, tá? Que na sigla em grego é EL, né? Porque é Elliniki Lisi,
que é um partido de centro, de direita, ligado à Igreja Ortodoxa e eurocético, que ficou com 10 assentos, 3,7% dos votos populares. E, em sexto lugar, outro movimento de esquerda, né? O movimento o Fronte Realístico de Desobediência aí do Varoufakis. Varoufakis, que era o ministro das Finanças. Era o ministro das Finanças do Syriza no início, saiu por desavenças com o Tsipras. A gente repercutiu bastante aqui, foi inclusive no primeiro ano do Xadrez Verbal, que acho que dentro da União Europeia foi a principal crise, né, que a primeira que a gente cobriu aqui. O Varoufakis, que tem 2 livros sobre a crise europeia, que são disponíveis em português pela Autonomia Literária, não é jabá, tá? Mas foram traduzidos para o português, e ficou em sexto lugar com 3,4% dos votos, 9 assentos. E uma boa notícia é que o Aurora Dourada se ferrou, não conseguiu nenhuma cadeira. Exatamente, perdeu suas 18 cadeiras. Ah, Felipe, vocês estão sendo parciais. Em relação aos neonazistas do Aurora Dourada, nós somos. Aurora Dourada fica de fora do parlamento é uma notícia ótima, excelente. Eu vou me besuntar de azeite de oliva grego, entendeu? Vou tomar um porre de uso. Então, assim, então o Aurora Dourada ficou de fora. E o outro partido que tinha assentos e ficou de fora foi a União Centrista, né, que era um partido ali liberal pró-Europa, que acabou sendo, digamos assim, substituído pelo movimento pela mudança, né, esse quinal que eu mencionei, que é uma coalizão de diversos partidos ali, Partido Verde e tudo mais. Então, assim, se a gente olhar, se a gente somar, os partidos à esquerda foram os mais votados. Só que como foi um voto pulverizado, o partido da Nova Democracia acabou vencendo. Uma coisa importantíssima, um detalhe que eu acho muito curioso, que é o seguinte, nós tivemos uma diminuição na idade mínima para o voto, tá? Agora com 17 anos você pode votar na Grécia, e o Nova Democracia foi o partido mais votado entre os jovens. Né? É uma coisa que, à primeira vista, para muita gente pode parecer até meio contraditória, né? O jovem votou no Partido Conservador, né? Lembrando, cultura jovem é o Bruno de Luca no Slackline. Mas é uma coisa muito interessante, e aí entra na grande questão, que é a derrota do Syriza do projeto da esquerda grega, que foi o seguinte... e aí a gente pode fazer uma série de avaliações, né? Você tem os dois lados da moeda. O Tsipras foi eleito em 2015 como primeiro-ministro grego. Ele que vinha de movimentos à esquerda, mas assim, de esquerda mesmo, ele foi do Partido Comunista Grego e tudo mais. Ele foi eleito numa plataforma de confrontar a União Europeia, de confrontar a política de austeridade. Foi o primeiro líder grego que foi jurado no cargo sem a presença de um padre ortodoxo, não usava gravata, né? A gente até comentou um tempo atrás, né? Ele só disse que só iria voltar a usar gravata quando a Grécia ficasse com as contas no verde, né? E aí ele, né, botou a gravata lá no parlamento e tudo mais. Só que o que aconteceu? Ele foi eleito e, a partir do seu governo, ele fez o que foi visto pelos outros partidos de esquerda como uma série de concessões indevidas tanto a direita grega quanto a própria União Europeia. Principalmente, ele continuou com as políticas de austeridade que ele disse que combateria, né? Claro, ele vai justificar, digamos assim, e ele de fato faz isso, né, afirmando que, olha, eu tinha que adotar essas políticas, basicamente, por pressão da chamada Troika. O que eu fiz foi amenizar o impacto dela, dessas medidas, em relação à população mais vulnerável. Só que é o que acontece. Ao adotar essas políticas de austeridade, ele pulverizou a esquerda e acabou ganhando uma oposição à esquerda. E a primeira dissidência foi, como você disse, o próprio Varoufakis. Ao mesmo tempo, ele adotou uma imagem
progressista, né? Essa coisa de não ser jurado com presença do padre ortodoxo. Aí ele fez o acordo com a Macedônia, né? Hoje Macedônia do Norte, por conta do nome, um acordo que enfrentou protestos tanto na Macedônia quanto na Grécia. A gente fez 2 programas em que isso foi o tema principal, tá? Ouçam, para quem quiser entender melhor a questão da nomenclatura da Macedônia, né? O naming rights de quem pertence a esse nome histórico. E isso acabou alienando também a direita mais conservadora, que viu nesse acordo ali uma concessão de um símbolo nacional, né, que a ideia de um nome Macedônia é uma propriedade grega, é parte do patrimônio histórico grego, e não poderia ser feito esse acordo cedendo, entre aspas, o nome da Macedônia, mesmo que com um qualificador geográfico, para um país não grego, para um país de eslavos, né, que é a Macedônia do Norte, a antiga República Iugoslava da Macedônia. Então, com isso ele acabou alienando também a direita conservadora. Eu não vou nem falar da direita nacionalista, da direita mais radical como os eleitores da Aurora Dourada, que esses jamais votariam nele de qualquer jeito, tá? Então, nessa coisa de vir para o centro, digamos assim, ele acabou desagradando os 2 lados do debate político na Grécia. Claro que a gente aqui... Subiu no muro. Mas assim, por outro lado, eu vou fazer uma certa defesa dele, porque assim, ele pegou uma bucha muito grande. Né? Ele pegou uma Grécia numa crise econômica muito grande, numa crise política muito grande, numa crise com as instituições europeias, e assim, ele em algum momento teria que fazer concessões para um lado ou para o outro. Era uma situação muito complicada. Claro, você pode argumentar que ele foi, né, que ele traiu o voto do eleitorado dele, que votou nele falando, o cara é da esquerda combativa, ele vai bater de frente com o capital internacional, com os banqueiros e tudo mais. Tudo bem. A direita vai falar, esse cara vendeu o nome da Macedônia, ele fez errado e tudo mais, ele não respeitou a igreja ortodoxa no juramento. Tudo bem, mas ele pegou uma bucha muito grande. É muito difícil a gente, digamos assim, julgar, né, o que ele fez ou deixou de fazer, sem levar em consideração a complexidade que ele pegou. Até porque é a democracia mais antiga do mundo. Mas assim, o meu ponto é, ele não pegou um país que estava de vento em popa, né, e fez burrice, fez burrada. Ele tinha que governar com coalizão, vamos lembrar, o Syriza não tinha a maioria. A maioria que o novo primeiro-ministro vai ter. O Syriza tinha, anteriormente, 145 assentos. Faltou pouco. Faltava pouco, mas ele ainda precisava fazer ali alguma forma de coalizão. Não, e mostra que, mesmo apesar dessas perdas para os 2 lados, né, ele ainda manteve uma base fiel, né, de eleitores. 31% do eleitorado. O partido vencedor teve 40%. É que, como eu disse, com as regras, né, para você justamente permitir que o vencedor governe, você tem entre aspas, uma espécie de bônus, né, em relação ao voto popular. Mas, então assim, no fim das contas, o Tsipras e o Syriza merecem críticas, merece ser analisado. Porém, ao mesmo tempo, para mim, tem um contemporizador que é a complexidade da situação que ele assumiu. A Grécia não estava numa situação fácil, não está numa situação fácil também. E aí o que aconteceu? O eleitorado foi lá e falou, olha, votamos no cara de esquerda. Que ele disse que ia bater de frente com todo mundo, que ia, né, fazer lá, não ia querer política de austeridade e tudo mais. Ele não fez isso. Então, se é para não fazer isso, vamos votar no cara da direita. E aí, né, quem é o novo primeiro-ministro da Grécia? Né? O Mitsotakis. Ele, inclusive, já foi jurado com a presença dos padres ortodoxos, novamente. Né? Ele é de origem, né? Ele trabalhava como banqueiro. Tá? Ele estudou em Harvard, ele é filho de um ex-primeiro-ministro conservador, ou seja, ele é, digamos assim, ele é o anti-Tsipras. Né? O Tsipras é o cara, né, o líder que veio de baixo, que não usa gravata, que não tem ligação política, que não tá nem com os bancos, nem nada, e... Ao mesmo tempo, o cara que chega agora é filho de um ex-primeiro-ministro conservador, que estudou em Harvard, trabalhava em banco, né? Então, assim, é o cara, né, o anti-Tsipras.
O Tsipras, se não me engano, era engenheiro, né? Acho que é... E só fazendo uma alegoria, né, de como é complicado o sistema político grego, né, e essas complexidades, eu acabo lançando mão do futebol para tentar explicar um pouco isso, né, pegando um exemplo de caso do PAOK, que é um dos clubes mais populares ali da Tessalônica, clube fundado, né, por refugiados que vinham de Constantinopla, como os gregos chamam a atual Istambul, e que justamente por essas especificidades, né, é um clube que tem uma arquibancada rachada, né? De um lado você tem os gregos nacionalistas ortodoxos eslavos, que daí tem aliança com torcidas do CSKA e do Partizan Belgrado, e do outro você tem uma esquerda radical, antissistema, que justamente é aliada do Beşiktaş, que daí até ignora, né, essa rivalidade greco-turca. Além desse PAOK dividido, você ainda tem, né, o outro time que tem uma torcida muito politizada é o AEK, não é? O AEK, sim. E que tem uma rivalidade grande com o PAOK também. É o clássico das águias de duas cabeças, justamente porque ambos têm esse passado em Constantinopla. Águias, clássico das águias de duas cabeças. E são as duas maiores cidades também. E aí entra uma outra questão, né, para a gente começar a fechar aqui sobre a Grécia, né? Então, assim, agora a Grécia vai ter um político que já era o líder, né, da oposição. Detalhe, o Tsipras vai continuar sendo o líder do Syriza. Tá? Ele não abriu mão dessa posição, porque isso às vezes acontece, né? O candidato, quando é derrotado, ele abre mão de ser o líder da oposição. Não. Então agora eles vão simplesmente trocar de lugar. O Mitsotakis era o líder da oposição, vai ser o primeiro-ministro. O Tsipras era o primeiro-ministro, vai ser o líder da oposição. O pai dele, só para constar, é o Konstantinos Mitsotakis, que foi primeiro-ministro de 1990 a 1993. Tá? E, além disso, tem uma outra questão que eu queria colocar. Então, assim, o Mitsotakis, né, vai ser agora um primeiro-ministro alinhado a questões conservadoras, pró-União Europeia, tá? Não vai ser um partido nacionalista anti-União Europeia, como nós temos em outros países. E o Tsipras, além de se manter como líder do Syriza, tem uma discussão sobre essa pulverização, né, da esquerda grega, que é uma discussão que, de certo modo, ocorre inclusive no Brasil, né? Que é se o Tsipras ele não teria feito uma coisa muito personalista de olha, eu sou a única pessoa que pode amalgamar toda a esquerda. Né? E aí, nessa questão de fazer concessões à direita, acabou pulverizando a esquerda. Então, o cenário político grego nos próximos anos ainda vai girar em torno também do Tsipras. Tá? O meu ponto é esse, ele vai continuar sendo líder da oposição, ele se coloca como a única figura que pode arregimentar toda essa esquerda que elegeu 4 bancadas. Ele vai enfrentar uma oposição à esquerda nesse projeto, e nesse sentido o Mitsotakis vai ter, digamos assim, tranquilidade para governar, não só porque a oposição está pulverizada, mas porque ele teve os méritos eleitorais de conquistar mais que a maioria necessária do parlamento, né? Repetindo, 158 assentos dos 300 em jogo, certo? Então, esse daqui acho que acaba sendo um breve panorama das eleições gregas, tá? A Grécia, ao meu ver também, né? Claro, não sou, né? Não vou ser nenhum expert nem nada, mas pelo que eu leio, pelo que a gente fala aqui no programa, eu acho que o Tsipras entrega uma Grécia melhor do que ele pegou, inclusive. E o Mitsotakis agora ele vai, inclusive, como eu disse, continuar algumas políticas do Tsipras. E o eleitorado que fez essa mudança. O eleitorado falou, olha, Tsipras, se for para você fazer isso, então a gente vota no cara da direita mesmo, porque ele já disse que ia fazer isso mesmo. Tá? Então, tem essa questão. Vamos ver como é que ele vai lidar, né, com a questão da política de austeridades. Ele já disse que recebeu um forte mandato para mudar a Grécia. Né? O trabalho duro começa hoje. Tá? Ele vai, inclusive, né, pegar ali a Grécia já com um orçamento um pouco
mais no verde, porém o grande problema da Grécia hoje é que ela tem o maior índice de desemprego da União Europeia. 18% da população economicamente ativa da Grécia está desempregada. Tá? E ele disse que as primeiras medidas dele vai ser diminuir os impostos, tá? Que, olha só que louco. O Tsipras elevou os impostos para dizer que precisava disso para atingir as metas de austeridade. E aí o candidato conservador disse que, olha, a gente vai diminuir os impostos para poder tornar a economia mais dinâmica, né? Então vamos ver, espero aí que ele faça um bom trabalho e espero que a Grécia vá de vento em popa. E parabéns para os gregos que chutaram o Aurora Dourada. Saindo da Grécia, agora a gente... Cruza o Adriático ali. A gente vai a nado mesmo ali pelo Adriático. Chegamos na Itália, onde tivemos mais um navio desembarcando no porto de Lampedusa com imigrantes resgatados do mar Mediterrâneo. Um navio de bandeira italiana chamado Alex, é o nome do navio. Ele é o camisa 10 do Cruzeiro, do Palmeiras, do Fenerbahçe. Ele é propriedade de uma ONG chamada Mediterrânea e, novamente, desafiando as autoridades, desembarcou. A ONG foi multada em 16 mil euros e reacendeu, né, todo o debate político dentro da Itália, dentro da Europa, pela falta de uma política de imigração. E a grande questão é, a gente falou muito da Itália nos últimos programas, mas é bom deixar claro que não é apenas a Itália que está executando uma política, né, de criminalização dos resgates de imigrantes. Tá? Então, nesse sentido, a gente teve uma matéria muito interessante da Flávia Montovani, em que a matéria vem inclusive com um gráfico que mostra que em 2015 nós tivemos 10 pessoas investigadas por ajudarem imigrantes da União Europeia. Em 2016 esse número foi para 42, 2017 para 54, 2018 para 104. Tá? Então, assim, em 4 anos o número de casos multiplicou por 10. Tá? Como o caso da capitã alemã, do Sea Watch, que a gente mencionou no programa passado, que está sendo indiciada no sistema jurídico italiano por ter violado ali as regras da fronteira e ter atracado o barco. E só me antecipando alguma correção dos ouvintes, para ir para a Grécia, para Sicília, mais especificamente, é melhor ir pelo Mar Jônico, não pelo Adriático. Tudo... Poteiro, potaro. É tudo odisseia, irmão. Tudo odisseia. Mediterrâneo, né? Então, também na Itália, né, um processo que a gente já havia comentado antes, que aqui no Brasil quem fez uma cobertura muito firme desse processo foi o Opera Mundi. Porém, essa notícia que a gente vai repercutir agora, especificamente ela da AFP, a justiça italiana condenou na segunda-feira, dia 8, a prisão perpétua 24 agentes da repressão estatal de Bolívia, Chile, Peru e Uruguai pelo desaparecimento e morte de 23 cidadãos de origem italiana que eram considerados, né, opositores dos governos militares desses países entre 1970 e 1988. Tá? Dentro do contexto da Operação Condor, né? A cooperação entre as ditaduras militares do Cone Sul para deter, sequestrar, reprimir e torturar cidadãos tidos, né, como opositores dos regimes aqui no Cone Sul. Tá? Quase todas essas condenações foram feitas à revelia, ou seja, os condenados não apresentaram defesas, então muito provavelmente esses julgamentos vão ser questionados posteriormente. É uma situação parecida com o caso do Battisti, que a gente explicou há vários programas atrás, no início do ano, né, quando o Battisti fugiu e foi capturado na Bolívia e enviado para a Itália. O único que se apresentou foi um capitão da Marinha Uruguaia, né, um cidadão ítalo-uruguaio, inclusive, chamado Jorge Trócoli, tá, que participou da primeira audiência. Ele reside na Itália e uma das pessoas que foram mortas nessa operação
Foi numa operação envolvendo ele e o irmão dessa vítima, chamado Nestor Gomes, disse: exijo que a Itália prenda Trócoli. Era um assassino em série que executava pessoas. Deve ser preso e esperamos 41 anos para obter justiça. Tá? Então, ele é o único cidadão que tomou parte do processo dentre os condenados. Certo? E, finalmente, na Itália, agora temos mais um grampo aí na Itália, né? A gente recentemente falamos lá do caso austríaco, né? Em que o vice-chanceler foi lá, o vice-primeiro-ministro estava lá em Ibiza e chegou a loira russa, o cara se empolgou, né? Foi lá, abriu o bico todo, estava sendo filmado. E no caso da Itália, nós temos agora áudios, tá? De um encontro secreto que ocorreu numa reunião no dia 17 de outubro, no Hotel Metropol, em Moscou, entre 3 aliados do Salvini e 3 agentes russos. O encontro durou 75 minutos, tá? E o acordo seria o seguinte: os russos iriam repassar grana para Liga Nord, tá? O partido, né, de direita, eurocético, populista, nacionalista do Matteo Salvini, via um acordo bilionário de venda do petróleo, tá? Ou seja, usando novamente ali uma operação econômica, entre aspas, legítima, como ponte para uma transferência de dinheiro. Nesse caso aqui seria basicamente um caixa 2 eleitoral, tá? Seria a Rússia financiando, né, a campanha da Liga Nord. E seria ali, por um acordo de petróleo, seriam até 65 milhões de dólares, tá, para as campanhas do Parlamento Europeu, que foram realizadas agora em maio. Não está claro se tudo, né, se o acordo chegou a ser firmado, se chegaram a receber dinheiro. Nos áudios é possível ouvir o Gianluca Savoini, que é um aliado do Salvini, dizendo: queremos mudar a Europa, uma nova Europa deve ser próxima da Rússia porque queremos ter a nossa soberania. O Salvini foi chamado de Trump europeu, tá? O Salvini, detalhe, ele não participou do encontro, mas estava em Moscou nessa data, tá? 2 ex-primeiros ministros do país, da Itália, já se manifestaram a favor de uma investigação parlamentar, né, de uma CPI, né, uma CPI italiana aí contra o Matteo Salvini. E detalhe, isso já tinha sido exposto em fevereiro, a gente chegou até a comentar aqui, né, quando foi pela revista italiana L'Espresso. Teve até alguns ouvintes que corrigiram, que eu disse que a revista L'Espresso era uma publicação menor da Itália, dizendo que a revista L'Espresso ela tem bastante circulação. Na época, um porta-voz do Salvini disse que era tudo fantasia, um enredo de ficção. Não sei se ele disse que era uma patuscada, um sonho de uma noite de verão, como o nosso ex-presidente. Porém, agora tem os áudios. Agora foram publicados áudios mostrando essas conversas. E aí eu vou repetir uma coisa que eu já expliquei aqui novamente, tá? Porque eu sei que nós temos muitos ouvintes mais recentes, muitos ouvintes novos. Por que a Rússia, né, financiaria e impulsionaria os partidos de direita nacionalista anti-União Europeia? Porque é uma coligação de vilões malvadões de filme, porque eles estão lá dando risadas e planejando conquistar o mundo. Não necessariamente. Por quê? Porque uma União Europeia forte como união, como conjunto, ela é uma rival econômica e geopolítica muito mais forte do que uma Europa fragmentada. Uma Europa fragmentada, né, uma Europa de países individuais, ela vai ter menos força, e aqui força pode ser política, econômica, até mesmo militar, em relação à influência russa no leste europeu. Então, o interesse da Rússia não é dominar o mundo como malvadora. O interesse da Rússia é fragilizar, né, a própria União Europeia para ela ter uma concorrência menor em questões como Ucrânia, países bálticos, gás natural, ter mais poder de barganha, tá?
Então, teremos aí mais investigações agora com esses áudios, né, que foram revelados, certo? E ainda na Itália, mas agora ali especificamente, né, em Roma, na cidade do Vaticano, o Vaticano, né, a Santa Sé, retirou a imunidade diplomática do núncio apostólico na França, né, que é como se fosse o embaixador do Papa, né? O arcebispo Luigi Ventura, ele está sendo investigado por agressões sexuais. Ele está na França desde 2009, tá? Ele tem 74 anos e ele é acusado de agressões sexuais por 4 homens. Um deles disse que o arcebispo apalpou as suas nádegas. E não é necessariamente um caso de pedofilia, né, Felipe? Um dos acusantes, inclusive, disse que foi molestado recentemente. Isso, não foram divulgadas muitas informações, claro, né? Inclusive as identidades, mas um deles, por exemplo, é um homem de 30 anos, dizendo que no dia 17 de janeiro, numa cerimônia, ele teria sido ali assediado pelo arcebispo. E outra notícia, mas aqui só, né, pela curiosidade, nós tivemos a abertura das sepulturas de 2 princesas do século XIX em Roma, né, no cemitério Teutônico, tá, na cidade do Vaticano, a pedido da família da Emanuela Orlandini, né? É um caso muito famoso na Itália, que é o seguinte: a Emanuela Orlandini, ela desapareceu em 1983, ela era filha de um funcionário da Santa Sé, ela tinha 15 anos de idade, ela estava indo para uma aula de música e ela desapareceu, nunca foi encontrada. A família recebeu uma carta anônima no ano passado, dizendo que a garota estaria enterrada nesse cemitério teutônico. Tá? A família apresentou a petição, enfim, entrou com o processo para a abertura das sepulturas. E o detalhe é que foram abertos 2 sepulturas de princesas do século XIX, tá? Uma chamada Sophie von Hohenlohe, tá? Que morreu em 1836, e a outra, a Charlotte Frederick de Mecklenburg, falecida em 1840, e ambas as sepulturas estavam vazias, tá? Não haviam sequer os restos mortais das pessoas que estariam, né, sepultadas ali. Então isso acabou gerando ainda mais discussão, ainda mais mistério e, enfim... Ao fundo toca o tema do Arquivo X. Do Arquivo X, combinaria. Então, né, continua aí a busca, né, pela menina que desapareceu na década de 1980. Continuando, né, agora vamos para Portugal, ainda no mundo mediterrâneo, e continuando a expansão da lista, né, dos novos patrimônios da Unesco. Portugal agora tem 2 patrimônios mundiais da Unesco. O Palácio Nacional de Mafra, né, o antigo convento, mosteiro de Mafra, né, tema da obra do Saramago. Que a gente já indicou em outras oportunidades. E assim... não é um patrimônio mundial de Portugal, é um patrimônio mundial do Brasil, porque isso aí foi construído com ouro das Minas Gerais. Eu quero o palácio de volta. Brincadeiras à parte. E também a Igreja do Bom Jesus de Braga, tá? Então agora, né, serão 2 monumentos da Unesco portugueses, lusitanos, né, dos nossos aí primos lusitanos. E fazendo a ponte também, recomendo a última edição do Explaining Brasil, outro podcast parceiro aqui da Central 3, que nessa semana entrevistou o professor da UERJ, o Maurício Santoro, sobre a pequena África, né, ali o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que também é um patrimônio da humanidade pela Unesco. E outra notícia relacionada aí, né, à memória luso-brasileira, é que Lisboa finalmente terá um memorial da escravatura, né? Tá com previsão de abertura para o ano que vem. Vai ser localizado ali no Largo José Saramago, perto do Campo das Cebolas, porque lá funcionava
o mercado de escravos na capital portuguesa, né? De acordo com a vereadora de cultura da Câmara Municipal de Lisboa, a Catarina Vaz Pinto, e esse espaço foi uma conquista da Associação de Afrodescendentes, a JAS, lá de Portugal. E aí a gente pula a Espanha, vamos direto para a França, onde temos 3 notícias, uma delas inclusive será comentada pela nossa Vivian, né, no bloco dela. A primeira notícia é que foram encontradas mísseis antitanques de origem francesa no arsenal do califa Haftar na Líbia. A França nega que tenha violado o embargo de armas da ONU. A França diz que, inclusive, né, essas armas faziam parte do arsenal francês e que estavam num depósito de armas que estavam sem condições de uso. Então, assim, a França tinha lá esses lançadores de mísseis antitanques, falou, olha, isso aqui tá com problema, tá com, sei lá, algum defeito, algum problema no combustível, enfim, não sei. Vamos botar aqui nesse depósito de armas que vão ser desativadas. Ok, e aí eles brotaram na Líbia. Né? Então, se investigar, acha alguém. Tá? E quando eu digo acha alguém, é o seguinte, uma arma não sai, um míssil antitanque não sai de um depósito de armas na França e vai parar na Líbia por conta ali de 2 recrutas pé rapado. Tá? Alguém com ombreira um pouquinho mais pesada teve envolvimento nisso, eu diria, tá? Ou então algum famoso comerciante de armas aí, tá? Não sei o que o Nicolas Cage estava fazendo, então é bom ficar de olho. A outra notícia em relação à França é que o sistema público de saúde, a partir de 2021, vai parar de reembolsar os usuários do sistema público por remédios homeopáticos. A ministra da Saúde, Agnes Buzyn, que é médica, disse que o Ministério da Saúde havia encomendado um estudo sobre os benefícios comprovados da homeopatia. Esse estudo da Autoridade Nacional de Saúde, né, a HAS, na sigla em francês, não chegou à conclusão de que não existiria nada comprovado. E hoje em dia o plano de saúde do governo francês reembolsa 30% do valor de remédios homeopáticos. Ano que vem vai ser 15% e 2021 vai ser 0%. Tá? Com isso, né, a França vai, né, se aproxima de algumas políticas que são adotados por outros países europeus. Né? No Reino Unido, o National Health Service, que inspirou o SUS no Brasil, em 2017 tomou uma decisão parecida. Bélgica, Áustria, Suécia também não adotam tratamentos homeopáticos nos seus sistemas públicos de saúde. E, segundo algumas estimativas, colocam que em 2018... do total de 20 bilhões de euros em remédios que o Sistema Público de Saúde francês financiou ou reembolsou, cerca de 126 milhões de euros foram para remédios homeopáticos. Para encerrar, ela disse, as pessoas que quiserem comprar remédios homeopáticos poderão continuar a fazê-lo, mas fora do Sistema Público de Saúde. Tá? Ela foi meio curta e grossa, digamos assim. E, finalmente, a notícia que a Vivian depois vai comentar melhor, que ontem o Senado francês aprovou a criação de um imposto sobre o faturamento de grandes empresas de tecnologia no país. Né? Vai recolher o equivalente a 3% dos ganhos das Big Techs com atuação no território francês. São visadas as empresas que atuam em escala global e que movimentam mais de 750 milhões de euros, sendo desses pelo menos 25 milhões na França. Então, assim, quem vai se ferrar nisso? Né? Quem vai ter que pagar esse imposto? Não vou nem dizer se ferrar, quem vai pagar o imposto? Google, Amazon, Facebook e Apple. Tá, basicamente. E o governo dos Estados Unidos, é claro, né, não gostou nem um pouco,
tá? Já disse que pode retaliar e tudo mais, mas no total são cerca de 30 empresas presentes na França. Tá? Além das americanas, tem outras empresas de outros países também. Inclusive, fala aqui que tem uma empresa chinesa, não sei se é a Baidu. Tá? Mas se você cobrar imposto da Baidu, você vai ter que clicar no banner. E aí você não vai dar certo. Entendeu? Clica aqui para pagar o imposto. Né? Enfim, lembrando... Aí né, é culpa da sua tia que entrou no computador antes. Exatamente, ela instalou a barra do Baidu e você nunca mais vai conseguir desinstalar isso. Você vai dar um tiro no computador e a barra do Baidu vai estar lá. E, assim, a gente não vai se aprofundar muito nisso, porque, como eu disse, vai ser o tema da coluna da Vivian. Tá? Agora, a gente cruza, né, o Canal da Mancha e vamos à treta da semana. Que foi o seguinte. O embaixador, agora, né, ex-embaixador britânico nos Estados Unidos, ele enviou, né, correspondências oficiais para, né, Londres, né, olha, né, as operações estão tudo bem, isso, aquilo, analisamos isso, aquilo, né, e aí o embaixador Kim Darroch teve os seus telegramas vazados pelo jornal The Mail, tá? E aí ele usou alguns adjetivos em relação ao Donald Trump, que, claro, ele jamais usaria em público, né, mas ele usou em privado. Disse que o Donald Trump é inepto, disfuncional e desastrado. Tá? Ele disse que o Donald Trump irradia insegurança, que a melhor forma de se comunicar com ele é de forma simples e incisiva. Disse que os relatos de mídia sobre as brigas de faca dentro da Casa Branca são em grande parte verdadeiros, tá? E aí, é claro, né? Nós podemos estar no início de uma espiral descendente. Pode surgir algo que leve à desgraça, tá? Então, assim, basicamente, né, chutou a pau da barraca. Mas como eu disse, era documento interno, né? E aí o Donald Trump, né, no domingão, dia 7, não deixou barato, né? Ele que estava no cargo desde janeiro de 2016, ou seja, o último ano de mandato do Barack Obama. Nós não somos grandes fãs desse homem e ele não prestou um bom serviço ao Reino Unido. Então eu entendo e poderia dizer coisas sobre ele, mas não me darei ao trabalho. Ou seja, né, tipo, esse cara é muito idiota para eu me dar o trabalho de que fale qualquer coisa. Aí o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido disse que espera que os embaixadores forneçam avaliações honestas e diretas sobre o cenário político. As opiniões deles não são necessariamente compartilhadas por ministros ou mesmo pelo governo, mas nós os pagamos para serem francos. É importante que nossos embaixadores possam transmitir suas orientações e que elas permaneçam confidenciais. Nossa equipe em Washington tem fortes relações com a Casa Branca e, sem dúvidas, elas sobreviverão a esse comportamento malicioso. Ou seja, culpar o vazamento, né? Dizendo, a gente paga o cara pra ser franco, ele tem que dizer pra gente se ele acha o Trump um idiota ou não. O problema é que essa comunicação é confidencial e não sei como ela chegou lá no jornal, tá? Não sei se alguém vazou, alguém deixou o computador aberto, né? Se foi o hacker aqui, né? Então, não saberemos, tá? Quer dizer, pelo menos por enquanto não sabemos, né? Se saberemos ou não, não sei. E aí, nesse sentido, o Donald Trump, depois, na segunda-feira, dia 8, já continuou, né? E aí ele disse o seguinte, ele disse uma coisa muito, né, de fato, ele disse que não iria lidar mais com o embaixador do Reino Unido em Washington, né, o Kim Darroch. Basicamente, assim, de forma verbal, cancelando o agreement, né? Dizendo, olha, esse cara não. Com esse cara eu não vou lidar. E, de fato, o Trump tem direito a fazer isso, né? O cara chama ele de inepto, de inseguro, né? De disfuncional, né? Disfuncional o quê? Uma pessoa que não controla as próprias faculdades mentais? Eu acho que sim. Um biruta? Que não tem controle das funções cognitivas. E aí ele disse que não vai lidar mais com esse embaixador. Disse que... Ele que é Sir.
disse que a Theresa May é a responsável pelo desastre atual que vive o Reino Unido e que sou muito crítico à maneira com que ela conduziu o Brexit. Mas ele foi nomeado pelo David Cameron. Sim, antes da Theresa May. Aí, né, na terça-feira, dia 9, vejo que assim, né, a gente tá indo na ordem cronológica, tá? O negócio veio a público no fim de semana, aí no domingo o Trump disse, esse cara aí nem vou falar dele. Aí na segunda-feira ele disse, eu não lido mais com esse cara. Aí na terça-feira disse que o Kim Darroch é um cara muito estúpido. Tá? O embaixador maluco que o Reino Unido impôs aos Estados Unidos não é alguém que nos empolgue, é um cara muito estúpido, tá? Não conheço esse... Diga a ele que os Estados Unidos são a melhor economia, o melhor exército do mundo e que ambos estão se tornando os maiores, melhores e mais fortes. Obrigado, senhor presidente, tá? Tipo, o Donald Trump tuitando, tá? Falando dele mesmo. O Darroch é um imbecil pretensioso, tá? Aí veio a porta-voz, né, dizendo que seguiremos trabalhando com todos os diplomatas acreditados, né, ou seja, né, não foi o cancelamento do agreement, mas assim, né, o Donald Trump na prática, né, falou, olha, com esse cara aí eu não lido mais. Aí, o que aconteceu? O Jeremy Hunt, o ministro britânico de Relações Exteriores e candidato a futuro premier, né, o Jeremy Hunt que vai disputar está disputando a eleição interna do Partido Conservador com Boris Johnson, disse que os amigos de Donald Trump falam francamente, então também vou fazê-lo. Esses comentários sobre nossa primeira-ministra e meu país são desrespeitosos e falsos. Temos que descobrir como isso pôde acontecer, no mínimo para devolver a confiança às nossas equipes no mundo todo para que continuem nos dando avaliações sinceras. Aí chegou na quarta-feira, dia 10, o Kim Darroch, né? Ou por notar a realidade, ou porque alguém deu uma chamada nele, falou: olha, desde o vazamento de documentos oficiais dessa embaixada tem havido uma grande especulação sobre a minha posição e a duração do meu mandato como embaixador. Quero colocar um fim nessa especulação. A situação atual está tornando impossível para mim desempenhar minha função como gostaria. E aí renunciou, né, dizendo, olha, entrego aqui o cargo, né, e ele também frisou que, olha, a gente tem que dar um jeito de manter as comunicações confidenciais, né, para não ocorrer esse tipo de coisa. Até porque, assim, imaginem todos os embaixadores que tem em Brasília. Eu tenho certeza que algum deles já escreveu para casa, já escreveu para a chefia, falando, olha, o Jair Bolsonaro não é um cara legal. Imagina se isso vem à tona. É um incidente diplomático de qualquer jeito, né? E aí quando você pega um cara com a personalidade e o showmanship do Trump, né, só piora. Piora no sentido de ganhar, né, uma nova escala. Mas ninguém está condenando os vazamentos. Aqui não. Eles estão preocupados com isso. Eu quero que tudo vaze. E aí, né, o Boris Johnson, ele acabou, digamos assim, se omitindo, dizendo que o Jeremy Hunt se pronunciou por ser o ministro. Por ser o ministro, mas que ele não tinha o porquê se pronunciar. Que é a pasta dele, né? E até o Boris Johnson justamente vai evitar isso porque ele tem uma boa relação com o Donald Trump. Só que o detalhe, né? O Boris Johnson foi ministro de Relações Exteriores, né? Então, assim, também não seria tão estranho assim ele se pronunciar. E eu até colei aqui, Felipe, o ministro na época era o Philip Hammond, que foi sucedido pelo Boris Johnson. Então ele até lidou com o Kim, mas não foi uma nomeação com o aval dele. Então, concluindo, o embaixador britânico nos Estados Unidos chamou o Trump de um monte de coisa, isso vazou, o Trump chamou o cara de volta de um monte de coisa, o cara renunciou. Só que nesse meio tempo, o Jeremy Hunt, atual ministro de Relações Exteriores, defendeu a Theresa May e o Reino Unido das ofensas do Trump, e o Boris Johnson se calou, no que vai ter uma repercussão interna nas eleições para o próximo primeiro-ministro britânico. Tá? Então, assim, o que começou ali como um telegrama vazado terminou com o embaixador renunciando e com influência na eleição interna do Reino Unido. Aí do Reino Unido a gente, né, vai a nado mesmo, chegamos na Alemanha, onde
A Merkel, na quarta-feira, ela recebeu o premier finlandês. E, pela terceira vez em público, ela teria tido alguns tremores, tá? E ela disse que, como pessoa, tem um grande interesse em manter saudável, cuida da minha saúde, a cada ano a gente fica mais velha, estou consciente da responsabilidade do meu cargo, comporto-me de maneira apropriada no que tange a minha saúde e tudo mais. Aí, na quinta-feira, ela recebeu a primeira-ministra da Dinamarca, a Mette Frederiksen. E, durante a execução dos hinos nacionais, que nas datas anteriores ela ficou de pé e foi quando ela chegou a sentir tremores, elas ficaram sentadas. E, segundo a imprensa alemã, essa mudança no protocolo foi realizada a pedido do governo alemão, tá? Segundo também a imprensa alemã, depois do primeiro episódio dos tremores, que foi de pé durante a execução dos hinos nacionais com Volodymyr Zelensky, a Merkel realizou uma bateria de exames, tá, que não teriam dado nenhum problema, né, não teria indicado nada, nenhum problema, tá? E estaria agora a imprensa, né, europeia começou a cobrar, a imprensa alemã especialmente, né, começou, digamos assim, a cobrar um esclarecimento sobre o que estaria acontecendo, se ela estaria com algum problema de saúde, se ela estaria, né, passando por alguma outra crise, enfim, alguma questão que pudesse explicar esses 3 tremores em público, tá? E aí, segundo o Süddeutsche Zeitung, né, que foi inclusive um dos jornais lá do Panama Papers, estaria tendo uma discussão, inclusive dentro da CDU, né, pensando em antecipar a sucessão da Merkel. Lembrando, a Merkel ela já anunciou, né, ela venceu as últimas eleições, porém ela vai deixar o cargo em 2021, quando ela será sucedida pela AKK. Tá? Annegret Kramp-Karrenbauer, tá? AKK. E estariam discutindo em antecipar essa possível transição por alguma questão de saúde. É claro, tudo isso vai ser especulação. Ao mesmo tempo, se for realmente alguma questão de saúde, a Merkel tem todo o direito à privacidade dela. Ao mesmo tempo, ela é uma chefe de governo, né? Uma das principais líderes mundiais, ou seja, se for um problema de saúde que eventualmente prejudique o desempenho das funções dela, ou prejudique a confiança do público nela, né? Também alguma providência precisaria ser tomada. Tem gente comentando até que, se for fazer essa transição com a AKK nesse momento, resultaria até mesmo em novas eleições, tá? Então, enfim. Ela que tá no cargo desde 2005, né? Sim. E assim, cara, deve ser um trampo estressante, convenhamos, né? Você tem que lidar ao mesmo tempo com Putin, Trump, Macron, Brexit, União Europeia, enfim, não é o trampo mais leve do mundo, convenhamos, né? Então, se ela teria ali alguma questão de saúde, né? Enfim, aí, da primeira vez, ela falou da questão de estar desidratada, que estava muito calor. E, de fato, foi um dia que Berlim fez, 38 graus, um negócio assim. Claro, para os nossos ouvintes em Bangu, 38 graus é frio. Mas para Berlim é muito calor. Então, foi a primeira justificativa. Aí a segunda já foi ali, né? Já todo mundo ficou olhando. Aí a terceira vez, peraí, como assim? Ela ainda está com calor e com problema de desidratação? Então, se seria alguma questão, né? E aí, quando a gente fala questão de saúde, pode ser desde alguma doença mais problemática até mesmo estresse, tá? Se você nunca sentiu, por exemplo, um tremor muito comum por estresse, que acho que todos nós ouvintes da vida adulta já devem ter sentido, é quando a nossa pálpebra fica meio pulando, né? Parece que o nosso olho meio que lateja por dentro. A dor na omoplata é um sinal forte também. Experiência própria, sim, né? Então, assim, pode ser isso, pode ser estresse, ó. Que é de onde vem a expressão peso nas costas, né? Então vamos ver como é que fica aí essa questão em relação à Merkel.